vamos prosseguir com a segunda palestra aqui do dia. Eutanásia e suicídio assistido, mas uma legislação internacional. Essa palestra vai ser feita pelo Dr. Oswaldo, nosso superintendente do Departamento Jurídico e idealizador, organizador desse evento. E eu queria dizer que o nosso Departamento Jurídico, ele se divide em duas eras, a O e DO. Antes do Oswaldo e depois do Oswaldo. Nós estamos no 15º ano DO. Já viu? Então, por favor, sua palestra. Bom dia. Eu não costumo me apresentar, né? Vocês estão comigo aqui desde ontem. Alguns já me conhecem há mais tempo. E eu vou falar de pé, vou falar com esse microfone, assim, porque quem já me conhece sabe que eu tenho uma grande dificuldade que é ficar parado. Né? Ontem o Augusto Cury estava aqui, ele tem uma tese que ele desenvolveu da síndrome do pensamento acelerado. Né? Sou eu. Meu pensamento é extremamente acelerado. E como bom descendente de italiano, eu tenho dificuldade de ficar com a mão parada também. Vocês sabem como é que faz para calar a boca do italiano, né? Amarra os braços. Ele para de falar na hora. Então, eu agradeço as palavras do Dr. Pereira. A gente tem um departamento, uma equipe aqui muito boa, chefiados pela doutora Olga. Estou vendo aqui a doutora Carla, o doutor Tomás entrou agora há pouco também, né? Tem mais alguém do departamento jurídico aqui? A Márcia estava por aqui, a Márcia lá no fundo. Para a gente ter uma equipe muito boa, isso ajuda muito, né, o desenvolvimento do trabalho. É um trabalho pesado, é um trabalho constante. Eu costumo dizer que a gente tem uma única certeza aqui, assim, a gente nunca vai morrer de tédio. Isso é uma convicção que a gente tem aqui no departamento jurídico, né? Nunca em 16 anos de casa um dia foi igual ao outro. Então, esse para quem tem a síndrome do pensamento acelerado, como eu, é um privilégio, né? Você não para. Esse trabalho ele foi desenvolvido a partir da minha dissertação de mestrado e foi um estudo muito profundo, interessante, né? Quando eu comecei a desenvolver esse estudo, e foi até o Dr. Reinaldo que me colocou nesse rumo, né? A gente debatendo, o Dr. Reinaldo foi meu co-orientador do mestrado, e discutindo um pouco sobre isso, a gente chegou a essa conclusão, né? De fazer um estudo sobre isso. E as pessoas até na própria faculdade falavam, mas você vai falar de morte, gente? Como assim? Tanta coisa boa para você estar dentro da faculdade de medicina, né? Vamos falar de outra? Não, vou falar de morte. Mas porque primeiro, assim, sem cair no lugar comum, a gente sabe, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Eu tive um professor na faculdade que dizia que era o único documento que a gente tinha certeza que ia ter nessa vida. Ele já nascia parcialmente preenchido, só faltava o motivo e a data, né? Mas a gente já nasce com o atestado de óbito parcialmente preenchido, porque é inevitável, ele vai ser preenchido integralmente um dia. Mas é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente acostumou com a evolução da medicina, com a evolução tecnológica, enfim, a gente acostumou que a morte é sempre um mal a ser combatido, né? A gente evita falar porque a gente acha que se falar vai atrair, né? Então é melhor não falar, mas ela tem que ser falada, ela tem que ser conversada, né? A gente vive, como a gente viu ontem também, a gente vive uma era de frustrações, né? A gente tem um avanço tecnológico, basta a internet da nossa casa cair que a gente sai do cabo, né? Como é que eu vou ficar sem internet em casa? Né? E a gente tem uma geração que não está se acostumando mais com a morte, né? Porque é uma ideia muito distante. Se eu tenho acesso a tanta tecnologia, se eu tenho um avanço da medicação, eu não preciso falar disso, né? Porque isso está tão distante, né? E não está.
né? Não está. A gente sabe que, a gente finge que está longe, mas está próximo, né? Basta a gente acordar, né? Já é uma bênção, acordei, né? E infelizmente, assim, nem todo mundo vai ter uma morte, né, como a gente... Porque quando a gente pensa na morte, a gente pensa nela o mais simples possível. Eu quero dormir e não acordar, pronto. Né? E nem todo mundo vai ter essa oportunidade. A gente tem doenças que trazem um sofrimento muito grande. Às vezes o tratamento é mais doloroso do que a própria doença, né? E a gente tem que conversar sobre isso. E o mundo, em geral, está discutindo isso, né? Como é que a gente pode garantir uma dignidade no momento da morte? Eu acho que o Brasil avançou muito em termos de cuidados paliativos nos últimos anos, né? Os hospitais têm implantado grupos, né, de cuidados paliativos para dar essa assistência aos pacientes, principalmente, né, em fase terminal, enfim. Mas a gente tem que discutir um pouquinho mais, né? Ontem eu gostei muito de uma fala do professor Álvaro Vilaça, porque a gente, um dos elementos principais assim, do trabalho é discutir o direito à vida, né, na Constituição, no artigo 5º, né, a inviolabilidade do direito à vida. E ele pontuou de maneira muito simples e clara, né? O Estado tem que proteger a nossa vida, sim, mas contra terceiros, não contra nós mesmos, né? A gente tem que ter uma proteção, porque o terceiro não tem o direito de vir tirar a minha vida, mas até onde o Estado me proíbe, né, de fazer o que eu quiser com a minha vida, né? Até onde o Estado pode ser intervencionista ao ponto de me proibir. Já foi no passado, porque na Idade Média o suicídio era punido. O suicida, ele era enterrado fora dos limites do Estado, ele era enterrado em outro local, e ele perdia todos os bens para o Estado. Então, quando a pessoa se suicidava, era um caos para a sua família, porque perdia todos os bens e o corpo não podia ser enterrado no território do Estado. Então, hoje não temos mais esse tipo de intervenção, né? Mas por que uma pessoa, numa fase terminal, num quadro irreversível, né, ela precisa passar por todo aquele sofrimento, né? Se não é a crença religiosa dela, porque isso a gente tem que respeitar, né? Se a crença religiosa da pessoa diz que ela tem que passar por todo aquele sofrimento para purgar os seus pecados, né? Quem somos nós para proibir que aquilo aconteça? Mas, por outro lado, quem não tem esse tipo de crença também é obrigado a purgar os seus pecados, mesmo não querendo, né? Então, esse estudo que foi feito é para entender um pouquinho como é que o mundo está discutindo essa questão, como o mundo está trabalhando, quais os excessos que a gente está vendo até em alguns países com relação a isso, né? O suicídio, sim, é uma questão muito grave, foi conversado ontem também. Tem crescido o número de suicídios, né, nas faculdades, nos colégios, na adolescência, né? Isso é muito sério, né? Mas não é esse o suicídio que nós estamos falando. A gente está falando de um outro, né? Aquele quando não há mais perspectiva de vida, né? Então, acho que esse foi um caso que trouxe essa discussão há pouco tempo, né? Há uns poucos dias atrás, para quem não acompanhou, o cientista australiano de 104 anos, olha que privilégio, né? 104 anos, uma cabeça excelente, só que para ele, a vida num determinado momento começou a perder o sentido, né? Ele já não podia mais trabalhar como ele trabalhava, né? Ele começou a ter alguns problemas de saúde, né? Provavelmente já não tinha mais nenhum amigo de colégio, da época de colégio. Com 104 anos ele já não tinha muito com quem conversar, né? E ele decidiu ir até a Suíça e, na verdade, ele transformou a morte dele num evento, né? Ele convidou as pessoas mais próximas, ele colocou a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? E ele morreu do jeito que ele pretendia, do jeito que ele imaginou, do jeito que ele planejou, né? A gente tem dois paradigmas, né? A gente trabalha muito a questão do nascimento, né? Do nascimento digno, né? Mas a gente não trabalha muito a outra ponta, né, da nossa história. A gente pode escolher a hora que o bebê vai nascer, aonde ele vai nascer, de que jeito ele vai nascer, mas a gente não pode escolher como é que vai morrer, que jeito vai morrer, que hora vai morrer, né? A nossa cultura é assim, né? Toda a nossa cultura
veio até da Igreja Católica, na colonização portuguesa, isso é histórico, né? A gente vê que os países, e até os estados americanos que têm essa autorização, são países que não têm uma influência muito forte da Igreja Católica como nós temos no Brasil. Então isso é meio que cultural. Mas o fato é que tem que ser conversado, né? Tem que ser discutido, como a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui hoje. Um dos elementos que eu chamo a atenção, por que isso talvez não seja tão discutido aqui no Brasil? A nossa cultura não pensa no futuro, a nossa cultura é não pensar no amanhã, né? Isso é uma pesquisa que foi feita com relação à reforma da Previdência, que teve tão em voga nos últimos tempos, agora acalmou um pouquinho, mas fizeram essa pesquisa. E 6 em cada 10 cidadãos não se preparam para a aposentadoria, né? Não pensam no que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, né? A gente vive uma sociedade que é imediatista, ela é consumista e imediatista, a gente quer coisas rápidas, a gente quer coisas imediatas, e a gente não pensa um pouquinho, né, no que pode acontecer amanhã, depois de amanhã, né? Eu gosto sempre de fazer uma provocação, assim, para que a gente sinta um pouquinho, né, como é que a gente tem que trabalhar isso, assim. Eu gosto de perguntar assim, quem está preparado para morrer agora? Né? Alguém já deixou avisado em casa o que fazer com as suas coisas? Né? Alguém já conversou? A gente procura, o nosso cérebro fica enganando a gente, né? Alguém está preparado, assim, efetivamente a gente fala do testamento vital, enfim, gente, morrer é um transtorno, né? Morrer é um transtorno. Você tem que cuidar, assim, bens, enfim, toda a questão familiar, o aspecto psicológico, né? A gente não está acostumado com essa perda, né? Porque é uma perda absolutamente irreparável, né? Então imagina como é que a gente vai lidar se a gente está entrando num momento em que a gente não sabe lidar com as frustrações, né? Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos, enfim, lidar com esse tipo de perda, né? Porque é uma perda irreparável e eles têm que ter essa noção, né? A gente tem que discutir isso. As pessoas precisam voltar a entender que o corpo um dia para, né? A gente vê, e a gente viu números ontem das quantidades de processos, né? O Miguel Kfouri mostrou para a gente os processos por erros médicos, enfim. A morte hoje ela tem que ser culpa de alguém, né? A gente tem que culpar alguém, né? Então, é o médico que não fez tudo que podia fazer, isso não é conversado. E um outro ponto que me chamou muita atenção também, enfim, nesse trabalho, é que a nossa sociedade, quando eu falo nossa em termos de Brasil, a gente está perdendo o conceito de valor da vida. E isso é um problema grave, né? Hoje morre-se e se mata assim por um celular, né? E isso é a perda do valor da vida. Isso é muito, muito complicado. A gente vai ter que, em algum momento, repensar o valor da nossa vida, porque aí a gente vai entender o valor que a morte tem, né? A gente trata, a nossa sociedade, a gente já está se acostumando, a gente está perdendo a capacidade de se indignar, e isso é muito ruim, né? A gente vê a intervenção no Rio de Janeiro, com o exército nas ruas, tal, e a gente vai perdendo a capacidade de se indignar com essas coisas, e a nossa vida vai perdendo valor, né? E esse para mim é o maior problema que a gente tem para falar de morte, porque o conceito de valor da vida está tendo uma certa diminuição aqui na nossa sociedade. Pois bem, alguns conceitos básicos que foram trabalhados para a gente poder entender do que a gente está falando, né? A maioria dos países que tem legislação a respeito desse tema, eles trabalham com a questão da terminalidade da vida, né? Tirando a Suíça, enfim, que aí é uma coisa um pouco mais racional, na maioria dos países existe esse conceito. E esse conceito, ele vem da Associação Espanhola de Cuidados Paliativos, que traz alguns itens, alguns requisitos para a gente chegar à decisão quanto a um caso a respeito da terminalidade da vida. Então, o que é um paciente terminal? Ele tem que ter a presença de uma doença avançada, progressiva e incurável, falta de possibilidades razoáveis de resposta a tratamentos específicos, presença de inúmeros problemas ou sintomas intensos, múltiplos, multifatoriais, grande impacto emocional no paciente, família e equipe de cuidados, estritamente relacionado com a presença explícita ou não da morte,
e um prognóstico de vida inferior a 6 meses. E a denominação de paciente em fim de vida é utilizada para delimitar o período de aproximadamente 72 horas antes da ocorrência da morte. Então, esses são conceitos interessantes porque nos Estados Unidos, por exemplo, você só consegue autorização se você tiver um quadro de terminalidade da vida. Então, você tem essa autorização nos estados em que é permitido. Para o suicídio assistido, você tem que provar que você está, através do seu médico, que você está em situação de terminalidade da vida. Conceitos importantes, porque o que a gente vê muito é uma confusão dos conceitos, né? Ah, isso não pode, e o Dr. Reinaldo viveu bem isso na época da resolução, né, da 18, eu sou péssimo para números, 1805. Resolução 1805, quando o Conselho Federal de Medicina, com toda a mobilização aqui de São Paulo, adotou a regra da ortotanásia, o Ministério Público Federal caiu em cima dizendo que aquilo era uma eutanásia. Então a gente tem uma discussão assim, em cima de conceitos e a gente precisa trabalhar, porque a diferença entre o cometimento de um crime ou um ato, um exercício regular do direito, vai estar no conceito, né? Se a gente não tiver o conceito, a gente não consegue traçar os limites. Então, a eutanásia, que na sua origem, né, etimológica da palavra, é a boa morte, né? É considerada a boa morte. A eutanásia é quando você tem uma intervenção de um terceiro para causar a morte de alguém, né? E ela é dividida em duas possibilidades: a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A ativa conta com o traçado de ações que tem por objetivo pôr término à vida na medida em que é planejada e negociada entre o doente e o profissional. Então, o profissional faz o ato, ele injeta a medicação, né? A partir dali, é um ato compartilhado, né? Paciente e profissional. Na passiva, e ela é que fica numa linha muito próxima e tênue com relação à ortotanásia, é quando o médico deixa de fazer, mas ele deixa de fazer quando existe algo a ser feito. Aí você tem a eutanásia passiva, tá? Tem um quadrinho assim, nos próximos aqui com relação à legislação mundial, e na Áustria, por exemplo, só é permitida a eutanásia passiva, né? O paciente manifesta a sua vontade de que nada seja feito, né? E o médico que faz, ele comete um crime na Áustria. É tipificado como crime não respeitar a vontade do seu paciente nesses casos. Então, esse conceito é muito importante. A ortotanásia que a gente tem aqui é um quadro irreversível, enfim, que você adota, né, os cuidados paliativos para que não haja sofrimento, dor excessiva, tal. Você faz um controle, digamos assim, dos últimos minutos, últimas horas, né? Você consegue controlar isso, mas não há nada mais a ser feito, né? Na eutanásia passiva, você tem algo a ser feito e não faz. Então, a ortotanásia, que a gente chama de morte natural, é a evolução natural de uma determinada doença, né? O suicídio assistido é o próprio paciente que toma a medicação. Então, ele exerce a sua autonomia porque ele vai escolher o momento que ele vai tomar aquela medicação, a hora que ele vai tomar, o local que ele vai tomar. O que ele precisa da prescrição médica para poder obter o medicamento no serviço de saúde, né? Então, ele obtém esse medicamento, mas ele tem que tomar por conta própria. E alguns conceitos que a gente trabalha também, de distanásia, que a gente chama de obstinação terapêutica, né? Que, infelizmente, é o que a gente ainda tem, né, de mais efetivo, né? É o que mais acontece. Então, a gente teve assim, uma completa distorção com o conceito de UTI, por exemplo. UTI não é lugar para morrer, né? UTI é para fazer uma terapia intensiva e voltar. Mas a UTI hoje, na verdade, é o local da morte, né? A gente sabe que quando não tem mais o que fazer, coloca na UTI, porque aí a família acha que foi feito de tudo, né? E a pessoa morre na UTI, com um monte de aparelhinhos fazendo barulhinhos e tal, né? E você, na verdade, faz aquilo que a sociedade está exigindo, né? Quando não tem mais nada para ser feito. Então, esse é o exagero, é o que não, é o que só traz sofrimento, né, desnecessário para o paciente. A gente trabalha com outro conceito, que é o da mistanásia, que infelizmente é a chamada morte social, é aquela que a pessoa morre antes do seu tempo porque não consegue nem ter acesso a um sistema de saúde, né? E os cuidados paliativos, que, na minha visão, tem que caminhar junto com tudo isso que nós estamos falando.
A Bélgica, por exemplo, na sua legislação, ela incluiu a obrigatoriedade que se ofereça os cuidados paliativos antes da adoção dos procedimentos de morte auxiliada. Então, o Estado é obrigado a fornecer para o paciente a opção pelo cuidado paliativo, né, antes que ele opte. Então, se ele entender que o cuidado paliativo não é o caminho que ele, enfim, para ele serve, aí sim ele parte para as outras opções, né? Então, segundo a definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem, um tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. A gente ainda está caminhando muito no Brasil com relação a isso, até porque há uma cultura em alguns hospitais que estão implantando, que na verdade só chamam a equipe de cuidados paliativos quando a pessoa já está morrendo, e não é isso, né? O cuidado paliativo, ele tem que entrar lá atrás, quando a pessoa é diagnosticada com uma neoplasia, aí os cuidados já entram em conversa com o paciente, né? Porque pode ser que o tratamento tenha sucesso, pode ser que ele não tenha, e pode ser que esse tratamento, para ter sucesso, seja muito doloroso. Então, os cuidados paliativos não é só para a morte, não, é para dar qualidade no período de tratamento da doença, que se evoluir de maneira ruim, né, já existe um protocolo de acompanhamento, né? Os cuidados paliativos hoje eles acabam ficando muito impotentes por isso. Quando ele chega no quarto, o paciente já está, enfim, né, na fase não de terminalidade, mas na fase terminal, já está 72 horas para morrer, né? E aí não tem nem muito o que se fazer. Então, qual é a experiência internacional que a gente tem? A origem disso tudo, por incrível que pareça, começou no Uruguai, começou no nosso vizinho aqui. O Uruguai, na década de 30, na verdade até um pouquinho antes, no final dos anos 20, 1929 mais ou menos, ele recebe a visita de um jurista espanhol, Luiz Jiménez Azúa. Luiz Jiménez Azúa era um criminalista espanhol, professor da Faculdade de Direito de Madrid, e ele foi um dos primeiros a trabalhar a eutanásia sob o aspecto jurídico, já naquela época. Ele vem para o Uruguai e faz uma palestra, né? Ele ficou até um tempo exilado na Argentina, enfim. E ele faz essa palestra e o povo uruguaio acha aquilo sensacional. E aí eles colocam no Código Penal do início dos anos 30 o homicídio piedoso. Esse é o nome, né? É o homicídio por piedade, é matar por piedade, né? E a partir daí criou-se uma interpretação jurisprudencial no Uruguai de que seria possível fazer o homicídio piedoso médico, pelo ato médico, né? Para tirar o paciente de uma situação de sofrimento. Então, a gente pode dizer que o Uruguai foi o primeiro país do mundo a ter uma norma específica sobre eutanásia, né? Sob o nome de homicídio piedoso. Depois de muitos anos, os outros países começaram a adotar, né? A gente teve a Bélgica, que adota especificamente a eutanásia, como eu falei para vocês, com cuidados paliativos prévios, né? A legislação é de 2003. A gente tem a Colômbia, também, nossa vizinha aqui. A Colômbia regulamentou de fato a eutanásia em 2015, em razão de uma decisão judicial. Então, a Corte Superior da Colômbia autorizou um procedimento de eutanásia e determinou que fosse normatizado, né, para que todo mundo pudesse ter acesso. Então, o sistema legislativo é um pouco diferente. Lá é uma resolução do Ministério da Saúde da Colômbia que traz os requisitos. E a gente vai ver um pouquinho a Colômbia daqui adiante. Eu fiz um recortezinho para a gente falar. A Áustria, como eu falei para vocês, é o Código Penal, eutanásia passiva. A Alemanha, de tudo que eu pesquisei, assim, ela tem uma interpretação muito duvidosa. Alguns juristas defendem a possibilidade de eutanásia passiva, alguns defendem a total impossibilidade de eutanásia. Mas a Alemanha é plenamente justificável essa discussão, porque eles têm um histórico muito complicado de eutanásia, na época, né, da Segunda Guerra Mundial, em que se fez do nazismo, enfim, do regime implantado lá, em que se fazia a eutanásia eugênica, né? O que significa isso? Você mata os piores e seleciona os melhores. Então, existia um decreto de Hitler, que constou no meu trabalho, chamava Action T4. O Action T4 era um decreto de Hitler que determinava a realização de eutanásia do que ele chamava de
vidas que não mereciam ser vividas, né? Pessoas que tinham deficiências físicas, deficiências mentais, né? Simplesmente eram eutanasiadas porque o Estado entendia que era uma vida miserável para ser vivida. Então, essa era a eutanásia eugênica, seletiva, né? E isso, obviamente, traz ainda na Alemanha uma dificuldade muito grande. E a Austrália, com tudo isso que foi comentado por conta do recente suicídio assistido desse cientista, existe um estado na Austrália, que é o estado de Victoria, que tem uma legislação, só que ela só vai entrar em vigor no ano que vem. Então ela ainda não está valendo, né? Por isso que ele não pôde fazer isso na Austrália. A Austrália já teve uma história de eutanásia no passado, na década de 90, e a lei foi revogada. Então ela teve um período de possibilidade legal de eutanásia e depois eles revogaram. E a Austrália tem um outro componente assim, a gente toma cuidado, porque existe um médico lá, ele tem um sobrenome dificílimo de falar, tem muito mais consoantes do que minha língua consegue pronunciar, mas é algo como, o nome dele é Philip Nijes, provavelmente descendente de polonês. E esse médico, assim, ele já foi caçado pela Ordem dos Médicos da Austrália, ele não pode mais exercer a medicina, mas ele tem um site, né? Ele fez um livro, e esse livro está disponível na internet, né? A internet é o campo aberto, onde pode tudo. O livro dele foi proibido em vários países, mas ele tem um livro que chama The Peaceful Pill Handbook, né? Mais ou menos como o manual da pílula da paz, né? Ele ensina a fazer suicídio, é isso que ele ensina a fazer, e ele vende os kits de suicídio pela internet. Então você pode comprar direto com ele o pentabarbitúrico para você misturar em casa. Ele vende a balancinha para você pesar de acordo com o seu peso, você calcula a quantidade certa, né? E você faz isso em casa através dos vídeos que ele disponibiliza na internet. Ele ensina várias formas de suicídio, né? Então, não é isso que nós estamos defendendo aqui, né? Não é esse tipo de situação. Isso aqui, assim, tem alguns países, a própria Holanda está começando a discutir isso, que é o tal do suicídio racional, né? O que é o suicídio racional? É o meu direito, é o direito que eu tenho de acabar com a minha vida a hora que eu quiser e não ter que dar satisfação para ninguém, né? É mais ou menos isso que vem sendo discutido. Então, mas isso, se a gente não consegue nem falar de morte, imagina falar de suicídio racional. Acho que isso é para daqui muitos anos, né? Mas existe, né? Eu não recomendo a leitura, enfim, mas quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha na internet. Os países que admitem só o suicídio assistido. Então a gente tem o suicídio assistido, é um modelo muito norte-americano. É um modelo que privilegia a autonomia. Então você faz uso a hora que você pretende, do jeito que você pretende, e com a intervenção médica mínima, que consiste só na prescrição da medicação. Não é o médico que aplica, não é o médico que faz você, que manipula o medicamento para você tomar, enfim. Isso é feito de maneira totalmente autônoma. São 5 estados que têm essa autorização: Montana, Oregon, Califórnia, Vermont, Washington, são 6, né? 6. Montana, Oregon, Califórnia, Vermont, Washington, Colorado e Havaí. São 6? São 7, né? Quando eu terminei o trabalho eram 5, aí você tem que ir atualizando, porque existe uma luta nos Estados Unidos muito grande. Tem organizações que trabalham só pela implementação dessa lei nos Estados Unidos. O precursor é o estado do Oregon, eu vou falar daqui a pouquinho especificamente dos Estados Unidos. A Suíça, que é enfim, considerado aí o turismo da morte, enfim, as clínicas suíças, isso começou nos anos 80, é interessante porque não tem legislação específica regulamentando. Existe uma interpretação do Código Penal suíço que admite o suicídio assistido, exceto por razões egoísticas. É esse o ponto. E a partir dali cabe tudo, né? Então tem clínicas que aceitam estrangeiros, tem clínicas que só aceitam cidadãos suíços. A gente teve um filme recente, né, famoso, um romance que veio de um livro que é Como Eu Era Antes de Você. Isso. Que o rapaz aparece em algum momento um formulário da Dignitas, né, que aparece. E a Dignitas é uma das clínicas mais famosas, a Dignitas e a Exit, são as duas famosas. Esse cientista australiano, ele foi para a Exit, né? No filme o rapaz vai para Dignitas. E eles têm uma configuração jurídica interessante, eles são associações, né?
São associações em que você se filia, paga uma mensalidade e eles te dão uma série de apoios, não é só o suicídio assistido, né? Você tem uma série de serviços, na verdade, para você morrer em paz. Então, eles te ajudam com questões sucessórias, se você precisar, né? Eles te ajudam com testamento, distribuição de bens, empresas, né? Regularização, tudo para que você possa efetivamente morrer em paz e utilizar o último serviço que eles vão prestar para você, né? Então, você se filia a uma dessas entidades. E o Canadá também recentemente regulamentou. O Canadá, eles simplesmente tratam a lei como a morte medicamente assistida. Então, há ainda uma dúvida se isso admitiria a eutanásia e o suicídio assistido. O que a gente tem percebido na prática é que tem admitido os dois. Mas, a princípio, a lei segue muito o modelo americano de suicídio assistido. Tá? Inclusive, a forma de você ter acesso a isso, né, a essa medicação, ela segue muito a ritualística do direito norte-americano. E os que admitem os dois, Holanda, Luxemburgo tem uma... no mesmo dia, Luxemburgo é monarquia ainda, o príncipe soltou 3 leis de uma vez, né? Então veio a lei autorizando a eutanásia, a lei do suicídio assistido e a lei dos cuidados paliativos. Veio tudo de uma vez só. E a cidade do México, em 2017, na sua Constituição Estadual, autorizou o que a gente chama de direito à morte digna. Está lá na Constituição, não foi regulamentado, mas já é o primeiro passo para que eles possam regulamentar a questão. Ponto interessante a respeito da Bélgica é que a Bélgica veio um pouquinho depois da Holanda e com um ano de diferença, mais ou menos, da lei, só que a lei belga ela foi depois muito além porque ela autorizou a eutanásia sem limite de idade. Então você pode eutanasiar crianças doentes também e não só adultos, desde que haja autorização dos responsáveis. Se você tem uma criança, fase terminal de câncer, uma doença irreversível, você pode autorizar a eutanásia dessa criança, né? Então a Bélgica acabou avançando. Na maioria dos países tem que ter no mínimo 18 anos para tomar essa decisão. A Holanda autoriza a partir dos 12, né, desde que haja também autorização do responsável, tal, mas a Bélgica ela tirou qualquer limite de idade. Muito bem. A Colômbia, que é o nosso país próximo, uma característica muito interessante são os comitês interdisciplinares para autorização desses procedimentos. Então você tem que passar por um comitê que vai autorizar a realização desse procedimento, tá? Nos Estados Unidos, o paciente tem que ter 18 anos, 6 meses ou menos de vida, 2 requisições orais com intervalo de 15 dias e uma requisição escrita dirigida ao médico. Então é um processinho burocrático, como o norte-americano adora, né? Então você tem que passar por uma burocracia para isso. Em Montana não tem lei, no estado de Montana são os casos submetidos à corte. Nos Estados Unidos, eu vou adiantar um pouquinho, assim, o grande nome da morte assistida foi o Dr. Jack Kevorkian. Para quem quiser conhecer a história da vida dele, tem um filme, né, que foi feito pelo Al Pacino, que na tradução brasileira Você Não Conhece o Jack, né? O Dr. Jack vivia passeando pelos Estados Unidos, ele ajudou mais de 130 mortes auxiliadas e ele tinha a ideia de que deveria ser autorizada também a eutanásia. E aí ele faz uma eutanásia ao vivo, ele filma, transmite naquele programa 60 Minutes, que é um programa de rede nacional nos Estados Unidos, ele transmite a eutanásia, né, o rapaz sendo eutanasiado e morrendo em rede nacional. Obviamente que aí ele foi processado, foi preso, né, e os últimos anos de vida ele saiu da prisão e morreu logo em seguida. Ele já tinha uma certa idade, tá, mas o objetivo dele era esse. E ele criou essas máquinas, né? Por que era interessante? Ele era incomodado com as pessoas que não podiam engolir ou tomar a medicação sozinhos, e ele não podia fazer eutanásia. Então ele criou essas máquinas que tinham um mecanismo com uma cordinha que ele punha na boca do paciente, e o paciente, no momento que ele decidisse morrer, puxava aquela cordinha e a medicação entrava naturalmente, né? Ele criou 2 máquinas, uma à base de medicamento venoso, então ele punha os acessos, né? E a outra máquina era com monóxido de carbono, ele punha uma máscara na pessoa, a pessoa respirava um gás e morria. Então, aqui mostra como é que era o sistema da máquina dele, né? Primeiro ali era, e ele dava nome, né? A primeira chamava Thanatron, né? Que é Thanatos, né?
Deus da morte, enfim, a outra é a Mercy Throne, que era a máquina da misericórdia, né? Isso aqui é interessante, enfim, é a Kombi que ele usava para praticar em alguns pacientes, porque ele rodava, né, o estado e às vezes a pessoa não tinha condições de fazer na sua própria casa. Ele tinha esse carro aqui, né, que ele rodava nos Estados Unidos para fazer o suicídio assistido nos pacientes, né? E como o americano gosta de alguns símbolos, né, esse carro foi comprado há pouco tempo num leilão por $30 mil de um apresentador americano que lida com paranormalidades. Ele comprou esse carro para usar no programa dele, né? Bem coisa de americano. A Holanda, que é uma referência em termos de eutanásia, é muito interessante porque a Holanda, a lei que autorizou a eutanásia não menciona a palavra eutanásia em nenhum momento. Nenhum momento. A lei chama término da vida sob solicitação e suicídio assistido. Então, a eutanásia, ela chama término da vida sob solicitação. É isso que é a eutanásia. Até porque a eutanásia na Holanda, ela ainda é crime, está no Código Penal. Ela só deixa de ser crime se o médico cumprir exatamente os requisitos da lei. E lá, o comitê de revisão, ele vem depois, não é que nem na Colômbia que autoriza antes. Ou seja, se o médico fez um procedimento que não era exatamente no modelo da lei, ele vai responder o processo por isso, né? Então, não tem como reverter o ato que ele já praticou, mas então tem que ter muito cuidado na autorização da eutanásia. E lá também tem uma história interessante, porque começou numa ação judicial. Uma médica, na década de 70, Gertruda Póstuma, ela faz a eutanásia na sua própria mãe, que estava em estado terminal, e ela leva isso para a imprensa, né? E ela leva isso para ser discutido. E aí ela é processada criminalmente, mas a Corte Superior